Olá, professora. Pessoal, eu me chamo Nádia, sou professora do EJA, meu sinal é esse, professora do EJA, módulo 2, tá? E temos case para fazer a nossa tradução em Libras. Seja bem-vinda. Pessoal, vamos ver média aritmética, né? Será que vocês lembram disso? Isso é bem interessante, porque quando a gente precisa fazer a média das nossas notas, né, ou da nota dos nossos filhos, a gente tem uma noção de como fazer, tá certo? É bem rapidinho, a gente vai aprender facilzinho, tá? Para fazer esse cálculo, bem simples. Não esqueçam que estamos comemorando o aniversário de Paulo Freire, né? E eu trouxe mais uma frase dele. Essa aula vai estar no YouTube e olha a frase que eu trouxe. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, a leitura que você tem do mundo, né? O que você aprende com o mundo é antes do que você aprende com a palavra, né? Tá certo? De Paulo Freire, essa frase. Bem interessante. Olha só, então vamos ver. Média aritmética é a soma de todos os valores e divide pela quantidade de números. Preste atenção. Você vai ter, tipo, a nota do seu filho. Ele tem 3 avaliações, né, mais a nota do caderno, e aí você vai pegar essas notas, né, tipo, vamos dizer, ele tirou 6 numa avaliação, na outra avaliação que foi em grupo, ele tirou 5, né, mas na outra avaliação ele tirou 8, e aí a gente já tem 8 com 11, 19, né? E aí a gente tem mais a nota do caderno. Vamos dizer que a nota do caderno foi 5, né? E aí a gente vai fazer essa divisão pela quantidade de notas que nós temos, tá certo? Então, vocês vão ver isso agora. Então, você junta todas as notas que você tem e depois você divide pela quantidade de notas que você usou. Vamos ver. Olha só. Então, média aritmética. Calcule a média dos pesos dos alunos. Olha aí. Aí eu tenho um quadrinho, né, uma planilha, onde eu tenho o peso dos alunos em quilograma, tá certo? Então, você vai perceber que tem 70, 85, 83, isso aí é o peso deles. E o professor quer a média de peso dos alunos, ou seja, vai juntar todos esses números, né, e vai fazer exatamente a média, que é a divisão pela quantidade de de números que tem aí. Ou seja, eu tenho ali, quantos números eu tenho? 4, mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. Ou seja, eu tenho 20 números, né? Então, eu vou somar tudo isso e depois vou fazer a divisão pela quantidade, ou seja, a quantidade é 20, né? São 20 números que eu tenho aí nessa planilha. Então, vamos ver. Olha só. 1.578 é o total da soma desses números. E a média, quanto será? Dividido por 20, quanto será esse resultado? Né? Olha aí, 78,9, certo? Ou seja, a quantidade de alunos são 20 alunos. Então, eu peguei o peso de cada um deles, somei tudo, dividi por 20, e aí eu tenho que a média de peso é 78,9, né? Vocês percebem que tem muita gente com 80 ou mais de 80 quilos, né?
mas você tem algumas pessoas que têm 70 quilos, 77, 72, e quando você junta tudo isso, vai dar essa média. Então, 78,9, certo? Então, média aritmética simples é o resultado da divisão do somatório dos números dados pela quantidade de números somados, ok? Exatamente a definição de média é essa. Então, eu tenho que esse tipo de cálculo é muito utilizado em campeonatos de futebol, no intuito de determinar a média de gols da rodada, nas escolas para o cálculo da média final dos alunos, nas pesquisas estatísticas, pois a média dos resultados determina o direcionamento das ideias expressas pelas pessoas pesquisadas. Ou seja, para você ter uma ideia de quantos gols teve o campeonato, né, uma média, e aí você vai ter que somar todos os gols que aconteceram, né, e calcular pela quantidade de partidas. Então, foi uma média de quantos gols por partida, certo? E na escola, você vai pegar as notas que seu filho tem e você vai calcular diante da quantidade de notas, você vai primeiro somar todas e depois dividir pela quantidade de notas que ele tem, certo? E aí você vai ter exatamente a média, ok? Aí eu tenho aí, olha, a média aritmética simples, né? Em uma situação com partidas de futebol, perceberam? Então, quantos gols, né, quantos jogos e números de gols que aconteceram aí nessas partidas, tá? Eu tenho que na primeira partida aconteceu 3 gols, na segunda 1, na terceira 2, na quarta 2, na quinta partida 1 gol, na sexta partida 8 gols, não é isso? Na sétima 3, na oitava 2, na nona 5 e na décima 3. Então, quando eu somar todos esses gols e dividir pela quantidade de partidas, eu vou ter exatamente a média de gol por partida, certo? Então, para mim ter essa média, eu tenho que fazer essa soma. Primeiro a soma, depois a divisão pela quantidade de números que eu utilizei. Vamos ver, olha só. Então, eu tenho aí todos os jogos, né, com o número de gols. Não esqueçam que eu vou ter que dividir por 10, não é? São 10 números que eu tenho ali, certo? Então, vamos ver. Somando tudo, eu vou ter que quantidade aí para dividir? Eu vou ter exatamente que dividir por 10, né? E eu vou ter exatamente 30, onde eu vou fazer a divisão por 10 e vou ter esse resultado de média de gol por partida, certo? Então, vamos lá. Olha só. Dividindo por 10, 30 dividido por 10, eu vou ter um resultado da média de gols. Ou seja, eu corto 0 com 0 e vou ter 3. Tá certo? Então, eu não preciso fazer uma grande divisão, porque quando a gente divide números decimais por 10, 100, 1000, a gente precisa só cortar a quantidade de zeros que nós temos embaixo com a quantidade de zeros que nós temos em cima. Então, se eu tenho aí 30 sobre 10, né, eu corto 0 com 0 e aí vou ter exatamente 3, tá? Ok? Ou então poderia pegar 30 dividido para 3 pessoas, daria exatamente 10, né? Certo? Então, eu tenho aí o resultado que é 3 gols por partida. E aí vamos ao próximo. Olha só. A tabela abaixo mostra as notas de matemática de um aluno em um determinado ano, certo? Então,
Esse exemplo aí serve para você calcular a média do seu filho, do seu sobrinho, tá? Do seu irmão, ou a sua própria. Então, no primeiro bimestre teve 3,5. No segundo bimestre, 7,5. No terceiro teve 9. E no quarto bimestre teve 6, né? Lembrem que essa média por bimestre, ela já foi calculada com as atividades que você fez em cada bimestre, né? Que você pode calcular para chegar nessa nota que está aí, tá certo? Então, eu agora tenho as 4 notas, tenho os 4 bimestres e eu quero saber qual é a média que ele vai ter para fechar o ano, tá certo? Então, vamos juntar isso aí, para a gente ver o que dá. Olha só, juntando, né? 3,5 com 7,5, mais 9, mais 6, né? E dividindo por 4, porque 4 é a quantidade de bimestre, é a quantidade de notas que eu estou utilizando, tá certo? Então, eu tenho que esse valor total vai ser 26, certo? E aí, 26 dividido por 4 vai me dar um número, vamos ver, 6,5. Perceberam? Então, eu tenho que a média anual desse aluno de matemática, né? A média anual de matemática desse aluno, ela foi 6,5. Porque as notas que ele obteve a cada bimestre, elas foram somadas e depois divididas pela quantidade de notas, ou seja, 4 notas. Então, se ela tinha 4 notas, soma-se as 4 e divide por 4, certo? Então, é uma soma e uma divisão que você faz e aí você chega ao resultado da média, ok? Então, 6,5 é a média. E agora nós temos um outro quadro que é a previsão do clima. Olha só, isso aí em São Paulo, né? Cada dia tem uma variação, né? Olha, eu tenho 22 graus, mas poderia dar 16, 25 que poderia dar 16, né? 29 que varia até 17, 28 varia até 19 e 22 que varia até 16, certo? Então, vamos ver como é que a gente faz a média. Então, eu escolhi aquelas que estão em amarelo. Então, eu vou somar 22 mais 25, mais 29, mais 28, mais 22. Ou seja, percebam que eu tenho 5 números, 5 temperaturas, né? E eu vou dividir isso aí por 5, porque é a quantidade de números que eu estou utilizando para somar, certo? Então, para calcular essa média, eu vou somar e vou dividir por 5. Ou seja, eu tenho 126, que dividido por 5 vai me dar exatamente a média desse final de semana, praticamente, né? Porque foi da quinta à segunda, né? Qual foi a média de temperatura desse período, né? 126 dividido por 5, né? Quanto vai dar de resultado? Vamos ver. Olha só. 25,2, tá? Então, isso aí seria o resultado da média da temperatura desse período de quinta a segunda, né? Onde eu tenho essa quantidade de dias, que são 5, e eu vou somar essas temperaturas e depois dividir por 5. Perceberam? Então, soma, divide pela quantidade e aí eu estou com o resultado da média. Certo? Então, gente, recordando, nós vimos a temperatura, nós vimos a média de matemática, né? Nós vimos o peso dos alunos e vimos os gols, né? Então, espero que vocês tenham conseguido adquirir esse conhecimento. Pessoal, foi um prazer estar com vocês e conto com vocês na próxima aula, tá? Um abraço. Tchau, tchau.